Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. O estudo de hoje nós iremos falar sobre casamento. E no estudo passado, vocês lembram? Nós já estamos no estudo de número 5. E no estudo de número 4, nós falamos sobre resolvendo conflitos. Falamos sobre os conflitos do relacionamento e como resolvê-los à luz da palavra de Deus. E neste momento, na lição 5, nós iremos falar para aquelas pessoas apaixonadas ou que a chama do amor já se apagou. Nós iremos falar sobre manter a chama do amor viva. Se você tem o seu estudo, corra, pegue o estudo, porque nós vamos olhar bastante os versos bíblicos, nós vamos precisar dele e para você ir anotando, algumas considerações. Também não é só para casais, esse estudo. É também para aquelas pessoas que desejam se relacionar, porque nós precisamos, ter conhecimento quando nós vamos nos relacionar com as outras pessoas. Entrar em um relacionamento sem conhecimento torna tudo muito mais complicado. Então, esse vídeo é para você. Você que está apaixonado, que vai se casar, você que está casado, você que não está apaixonado, mas sabe que um dia vai encontrar alguém. Então, se você está com o seu esposo ou sua esposa do lado, chame a pessoa que está aí do teu lado para um abraço. Dê um abraço, feche os olhos também para que nós possamos orar neste momento. E aqueles que não têm, o seu cônjuge do seu lado, não tem problema. Sinta o abraço do Senhor neste momento. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui em mais um estudo da Bíblia. Que nós possamos aprender, que nós possamos, Senhor, reacender a chama do amor em nossos relacionamentos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Nós iremos falar bastante hoje sobre o livro de Cantares. Você já leu o livro de Cantares? Ele é muito polêmico. Provavelmente você já ouviu, alguma coisa de... Nossa, o livro de Cantares dá uma vergonhinha de ler. A gente não vê muito na igreja lendo sobre o livro de Cantares, mas o livro de Cantares, Cânticos dos Cânticos, tem um pano de fundo muito interessante, que nós podemos tirar vários aprendizados. É um livro romântico, é um livro que nós precisamos ler se nós queremos ter um relacionamento, se nós estamos num relacionamento. E nós vamos estudar um pouco sobre ele. Mas antes, se você tá com a sua liçãozinha, você vê que lá no início da lição fala assim, ó: certa vez um casal apreciava um belo luar. Imagina, você e a sua esposa, ou até mesmo se você não tiver casado, imagina um dia, ter alguém do seu lado e você apreciar um belo luar. De repente, uma nuvem atravessou a frente da lua, encobrindo-a. Lembrando-se a esposa de como, à época de namoro, o seu marido era romântico, e em uma situação como essa dizia que a lua se escondera por causa da beleza de sua amada. Ela perguntou onde estava a lua. A resposta do marido foi: não está vendo? Está atrás das nuvens. Vamos para casa que vai chover. O que podemos fazer para manter viva a chama do amor em nossos relacionamentos? Isso é muito comum, No namoro, ali na amizade, o cônjuge, ele acaba tendo falas românticas, atitudes românticas que enchem o nosso coração, aquece o nosso peito, que com o passar dos anos isso vai se apagando. Eu lembro que quando eu estava na época do meu namoro, eu recebia muitas cartinhas. Como eu recebia cartinhas! Eram várias cartinhas. Mas com o passar dos anos, essas cartinhas elas foram diminuindo, diminuindo e diminuindo, até de vez em quando aparecerem. Eu entendo que a rotina, ela nos tira esse prazer de fazermos essas coisas. Às vezes o relacionamento vai desgastando e nós não percebemos
e entramos num automático, porque nós estamos estressados com o trabalho, estressados com a vida, nada tá dando certo, você casou com aquele intuito de tratar a sua mulher bem, tratar o seu esposo bem, de ter uma vida maravilhosa, mas quando você vê a realidade batendo na porta, os problemas financeiros aparecendo, as cobranças sociais batendo à sua porta, a família incomodando muitas vezes, aí a realidade cai e você não sabe lidar com isso. E vocês vão ouvir muitas buzinas e carros passando, porque agora é no pleno 2h40 da tarde, então sabe, né? Centro de Guaíba, bem movimentado. Então ignorem, vai ter bastante coisa assim. E provavelmente daqui a pouco tem até uma criança aqui, né, aparecendo. Mas nós sabemos que existem muitos desafios. E nós precisamos reacender a chama do amor. E lá em Cantares 2:4, nós temos o versículo dizendo assim, ó, abra lá em Cantares 2:4. Abra em Cantares e fique em Cantares, porque todo o nosso estudo vai ser sobre esse livro, tá? Se você abriu em Cantares 2:4, você vai ver que está escrito assim. Na minha versão, diz que ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. O que isso tem a ver? Me levou à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. O que você acha sobre esse verso? Comenta aí. Escreve nos comentários qual é a sua impressão sobre esse verso, sobre o livro de Cantares. Interaja conosco para que nós possamos, né, perceber que você está atento, está gostando e está vendo esse vídeo. Bom, se nós vermos antes do versículo, no versículo 3, versículo 2, 1, você vê toda uma construção romântica, né? Ali no versículo 3, olha, como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Vocês veem que vem construindo ali uma cena romântica. E aí entra o versículo que nós lemos. Ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Vocês sabem que estandartes são as bandeiras, né? Que tinha antigamente várias bandeirinhas ali nos cômodos. E não só nos cômodos, né? Também tinha em campo de batalha. Ele me levou à sala do banquete. Então a gente vê ali o amado dela levando ela para o banquete. E dentro desse local do banquete tinham vários estandartes. E ela poetiza dizendo, né, que o estandarte na realidade para ela é o amor do esposo, que vem fazendo tantas coisas maravilhosas. E daí depois nós vemos aqui no versículo 5 e no 6 dizendo assim, olha que romântico. Sustente-me com passas. Tá, pode não parecer tão romântico, né? Mas é como se ele estivesse dando coisas boas para ela, né? Conforte-me com maçãs. Para nós, né? Dá passas, maçãs, mas provavelmente ali eram frutas, né? Eram alimentos que eram assim algum tipo de símbolo, né? Pois estou morrendo de amor, olha isso. A sua mão esquerda agora, olha a pegada que era dita aqui no Cântico dos Cânticos, ó. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Imagina. A mão esquerda na cabeça e a direita abraçando, aquele abraço gostoso. Então nós vemos aqui no contexto, um contexto de amor, um contexto de um encontro romântico. E o que nós podemos aprender com isso? Que nós precisamos ter momentos assim com o nosso cônjuge. Nós precisamos relembrar o que é um abraço gostoso, não um abraço com pressa. Nós precisamos relembrar o que é jantar junto, o que é sair junto com o nosso cônjuge, o que é ter tempo de qualidade. Não é tempo um do lado do outro mexendo no telefone ou conversando sobre coisas às vezes da igreja, às vezes do trabalho, às vezes sobre os filhos. Não, é ter tempo, olhar no olho um do outro e sentir aquela chama sendo reacendida,
ou, em muitos casos, continuando acesa ali, continuando queimando. Então, o primeiro conselho, tenha um momento especial com o seu marido, com a sua esposa. Coloque isso na agenda de vocês. Reserve um momento de romantismo. Não só isso, se nós formos lá em Cantares 2:15, nós vamos ver de forma poética algo, como eu posso dizer, como se fosse algo que atrapalha também o relacionamento, né? Nós vemos ali no 2:4, um conselho, vai lá, tenha um momento com a tua esposa, com teu esposo, reacenda essa chama, mas também nós vemos que existem algumas raposas. Raposas que vêm até a lavoura, até os vinhedos, e estragam esses vinhedos e essas lavouras. E vocês precisam manter essas raposas longe. Então lá no versículo 15, nós vemos assim, ó, peguem as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O nosso amor está florescendo, o nosso amor está desabrochando, o nosso amor já está, sabe, um ramo maravilhoso de flor. E nós não podemos deixar as raposinhas e as raposas entrarem nos nossos vinhedos e destruírem essas flores. Nós precisamos ter atenção para com isso. Nós precisamos estar atento às raposas dos relacionamentos. Elas vão destruir o seu relacionamento, esse é o objetivo dela. Às vezes os filhos, o trabalho, os parentes, a falta de criatividade, pode ser elementos que provoquem grande desgaste no seu casamento, no seu relacionamento. Cuide com isso. Tenha tempo de qualidade não só com seu esposo, mas junto com seu esposo, com Deus. Os três também precisam ter tempo de qualidade, você, o seu esposo ou a sua esposa e Deus. Vocês precisam também colocar o casamento e o relacionamento de vocês no altar do Senhor. E o último verso que nós vemos aqui é Cantares 7:10. Vamos lá para Cantares 7:10. Esse daqui é um texto também muito romântico e diz assim, olha, eu sou do meu amado. E não é aquele o meu amado é meu, é eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Mostre afeição para com seu cônjuge. Nós somos seres humanos que gostamos de contato, de afeição, de amor, de carinho, de elogio. Nós precisamos disso, nós precisamos estar atentos às necessidades emocionais um do outro. Não tem relacionamento que se sustente sem afeto, sem você perceber a necessidade emocional do outro. Relacionamento não tem lugar para egocentrismo, para orgulho. Não tem lugar. Se você é egocêntrico, orgulhoso, se você é soberbo, se você é frio, tem falta de empatia, você precisa colocar esses problemas nas mãos do Senhor para que sua vida seja transformada, porque o seu relacionamento ele não vai ser legal, ele não vai ser um relacionamento duradouro se essas características não forem transformadas, eu ia falar, como é que se diz, né? Características. Ai, eu esqueci, mas é algo que, né, tipo, a mulher bonita, o bonito é alguma coisa. Eu já me esqueci, se você lembra, coloque aí nos comentários para mim relembrar desse termo. Mas nós precisamos conhecer o nosso cônjuge e agradar o nosso cônjuge. E se nós formos lá em Cantares 4:7, nós vamos ver falando sobre elogio em Cantares 2:6, que nós falamos ali, lemos sobre o toque. Também nós vamos
Em Cantares 2:8, olha aqui, ó, já estamos aqui pertinho, ó, Cantares 2:8, olha o que ele vai estar falando. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho romântico e o suco das minhas romãs. Fala sobre serviço. Cantares 7:11 fala sobre atenção. Venha, meu amado, vamos para o campo, passemos a noite nas aldeias. Para saber o que agrada o seu cônjuge, você tem que perguntar para ele. Primeiramente, comece perguntando para ele. Leia Cantares também, Cantares 4:7, Cantares 2:6, Cantares 2:8, Cantares 7:11, Cantares 8:12. Leia esses versículos. Aprenda também com a palavra de Deus algumas coisas que você precisa saber. Além disso, pergunte do que ele gosta, do que ele mais sente falta, o que ele gostaria que você fizesse. Tenha uma conversa franca, sem cobranças, sem apontar dedos. Mas pergunte, não se ofenda se o seu cônjuge falar algo que, olha, você não está fazendo isso, deveria ser assim assado. Não se ofenda. Nós precisamos demonstrar amor pelos nossos atos. Abra lá em 1 João 3:18, que é o último versículo que nós vamos ler e finalizar esse estudo. 1 João 3:18. Vamos procurar aqui. Tá bem grudadinha minhas páginas. Tá difícil. Acharam aí 1 João? Eu achei agora. 1 João 3:18. Mais uma viradinha. Olha o que diz em 1 João 3:18. Cadê o 18? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Nós precisamos amar através de fatos e de verdades. Atos de amor produzirão amor. É isso que nós precisamos entender. Ato de amor produz amor. Você muitas vezes vai ter que ter paciência. O seu casamento não vai mudar da água para o vinho, mas com perseverança, aos pés do Senhor, principalmente. Se você for fazer aquilo que você acha da sua cabeça, do seu entendimento, o que você acha melhor, vai dar errado. Eu te digo com plena certeza, vai dar errado. E às vezes já está dando errado, porque você está colocando o eu na frente. Nós precisamos que Deus seja o centro do nosso casamento, do nosso relacionamento. Você que não é casado, saiba que Deus precisa ser o centro. Ele que vai te sustentar. O outro pode ser o porto seguro, mas ele não substitui o lugar de Deus. A sabedoria vem do alto, não das mãos humanas. Não da sua cabeça, mas sim do alto. E você precisa pedir essa sabedoria todos os dias, porque as raposas estão lá para comer as flores, estragar os vinhedos. Todos os dias você vai ter que enfrentar as raposas. E você precisa colocar sobre o altar do Senhor o seu relacionamento e principalmente a sua vida. Sem isso, não tem como haver mudança, não tem salvação para o seu relacionamento. Não tem, infelizmente, sinto lhe informar, não tem como salvar um relacionamento sem a sabedoria vinda de Deus. Sem ter Deus no controle e no meio do relacionamento. Então, mais uma moto passando. Então, invista tempo com teu cônjuge, tempo com a palavra de Deus, aprendendo como lidar com seu cônjuge. Nós temos inúmeros livros cristãos, livros que nos mostram como lidar. Nós temos o Lar Adventista. Se você não leu, você deveria ler o Lar Adventista. Orientação da criança também tem muitos ensinamentos para como o casal deve cuidar dos filhos. Mas leia. Não fique tentando aprender por osmose. Isso não vai acontecer.
você precisa buscar o conhecimento, ser sábio e orar, colocar o seu casamento em oração todos os dias. Então, nós nos encontramos no próximo estudo, que é o estudo de número 6, com o título Restaurando a Família. Nós precisamos disso no mundo que nós vivemos. Com as raposas que nós enfrentamos, nós precisamos restaurar o altar do nosso lar. E se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho um anúncio muito importante que ajuda nisso. É um complemento desse estudo bíblico e ajuda na restauração do lar. Nós iremos fazer uma imersão e são só 14 famílias que irão se inscrever. Se você piscar, vai ficar de fora. Vai ter somente 1 hora para se inscrever. Nós vamos fazer um programa muito especial. Fique ligada no grupo da sua igreja. E nós vamos fazer um programa muito especial que é algo mais exclusivo, uma atenção mais detalhada, como se fosse uma mentoria de família. Nós vamos dar uma atenção para essas 14 famílias. Vamos trabalhar durante 12 semanas com elas. Então, se você tem interesse, fique ligado, participe desse programa. Nós estamos criando com maior amor e carinho, porque nós queremos que essa realidade seja mudada, que as famílias sejam restauradas. É isso que Deus pede para nós. Que nós tenhamos cuidado com as famílias. Então fique ligado, dia 14 de setembro, às 14 horas, serão somente 14 famílias e você terá 1 hora para poder se inscrever, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Antes de finalizar, vamos fazer uma oração, pedindo então sabedoria para nós conseguirmos manter a chama viva do amor. Feche seus olhos e, se tiver com seu cônjuge, abrace ele. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, aprendendo mais da Sua palavra, sabendo, Senhor, que a Bíblia tem inúmeros conselhos, mas nós precisamos ir até ela. Nós também sabemos, Senhor, que existem muitas raposas neste mundo que procura destruir, matar. Senhor, é só coisas ruins que elas irão trazer. Pai, por favor, blinde os relacionamentos. Esteja com cada um que está me assistindo neste momento, Senhor. Coloque a tua mão sobre eles. Restaure o seu casamento, que a sua chama, Senhor, do amor seja acendida, que seja acesa, Pai. Que saiamos daqui fortalecidos e tentando, Senhor, fazer as melhores escolhas. Consertar o relacionamento. Às vezes que nós olhamos e pensamos, não tem mais jeito, mas nós sabemos que tem jeito. Que o Senhor nos dê a sabedoria dos altos céus. Que nós não possamos fazer o que nós pensamos de nós, mas sim aquilo que vem do Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Até a próxima!